Oi, meus amores, a Pro espera que vocês estejam todos bem. Tô com muita saudade de vocês, tá bom? E hoje vamos para mais uma aulinha de ciências, né? Que é no dia 26 do mês de junho do ano de 2020, que é numa sexta-feira, aniversário da nossa amiguinha Ana Sofia. Parabéns, Ana Sofia, que Deus te abençoe muito, muitos anos de vida, saúde e tudo de melhor na sua vida, tá bom? E assim, gente, na aula de ciências, que nessa unidade toda a gente trabalhou os órgãos dos sentidos, né? E a gente lembra que os órgãos dos sentidos pra gente é uma ponte nossa com o mundo, que faz a gente sentir e perceber tudo o que nos rodeia, né? Então a gente já falou em várias aulinhas, né? Os olhos é o nosso órgão do sentido da visão. As nossas orelhas, ouvido, os nossos ouvidos é o da audição, pra gente ouvir. A nossa boca, ou seja, a nossa língua, é da gustação ou paladar, para a gente sentir o sabor dos alimentos, diferenciar o sabor, os gostos, né? Também temos o nosso tato, que é a nossa pele toda, mas a nossa mão é a parte, as pontinhas dos dedos, é a parte mais sensível do nosso tato. Por isso que geralmente é representado o tato com as mãos, com a palma das mãos, tá? Porque as pontinhas dos dedos são a parte mais sensível do nosso tato, né? Mas o nosso tato é a nossa pele toda, porque a gente sente quando tá frio, a nossa pele arrepia. Se tá calor, a gente começa a suar e já tem que pôr uma roupinha mais fresca, né? Então, assim, ó, pra dar continuidade... e o olfato, né? Que é o órgão pra sentir os cheiros, odores, né? Tem cheiros bons, cheiros ruins, né? Cheiros que podem ser perigosos, quando a gente sente, a gente já vê que tem alguma coisa perigosa acontecendo, né? Assim, nessa página 12, tem criança que já fez essa atividade aqui na outra aula, tá? Mas a professora não tinha pedido, então eu vou fazer a leitura e quem não fez pode fazer daí, tá bom? Número 5, ali em cima, da página 12. O nosso olfato também pode nos alertar sobre situações de perigo. Pelo cheiro, é possível reconhecer se um alimento está fresco ou estragado. Por exemplo, né? Às vezes a mamãe abre a geladeira, já foi falado na outra aula, e já sente um cheiro ruim, que tem alguma coisa estragada, ela já vai ver para tirar para aquele cheiro ruim, desagradável, sair dali, né, gente? Porque não é bom. Então, a atividade é desenhe outra situação em que o cheiro é um alerta para o perigo, né? Então, vocês vão pensar quando vocês sentem cheiro de fumaça, você já não fica, opa, da onde que tá vindo essa fumaça? Será que pegou fogo em algum lugar que não pode, né? Ou um cheiro de gás, opa, tá vazando gás, né? Então, vocês vão pensar numa outra situação em que o cheiro nos alerta de algum perigo e vão fazer o desenho nesse espacinho aqui, tá bom? E agora a gente vai dar continuidade, só a leiturinha do textinho sobre a audição, que a gente já falou bastante em todas as aulas, e depois sobre o tato, tá bom? Então, aqui a professora vai ler. Audição. As orelhas são os órgãos responsáveis pela audição, tá? Nossa orelha são os órgãos responsáveis pela audição. É com elas que escutamos as vozes, os barulhos, as músicas, os cantos das aves e todos os outros sons que existem no ambiente, né? Então, tem barulhos, gente, que são agradáveis aos nossos ouvidos, à nossa audição. Tem barulhos, tem sons que não são, que são ruídos, que atrapalham, né? Agora mesmo a professora está gravando a aula aqui, tem alguém trabalhando com uma máquina e esse som é ruim para a audição,
tá? Então, tem vários tipos de sons agradáveis e ruídos e sons que nos irritam muitas vezes, né? Um exemplo, quando vocês estão na sala falando todo mundo junto, não tô prestando atenção, um falando mais alto que o outro, esse é um barulho que não é agradável, né? Que irrita a Pro e todos os coleguinhas, né? E tem sons, uma música suave, o canto dos pássaros, né? Que são sons mais agradáveis. Então, a gente consegue diferenciar pela nossa audição. Se aquele barulho assim que tá te irritando, tu chega às vezes até tampar o ouvido, porque o som não está agradável. Agora, quando está tranquilo, aí você fica bem tranquila também. Até músicas, né, gente? Tem músicas que nos relaxam, que nos fazem ficar mais tranquilos. E tem músicas também, dependendo da altura, tudo tem que cuidar para não prejudicar a audição. Tem músicas que nos aceleram, que nos deixam agitados, né? Então a gente tem que ver o tempo para ouvir cada tipo de música, né? Para nos, se preciso se acalmar, vou ouvir uma música mais tranquila. Se eu preciso, eu tô muito zen, eu quero me agitar um pouquinho, aí eu ouço uma música mais agitadinha um pouco, né? Tudo de acordo com a faixa etária de vocês, tá bom? E o tato, gente? Aqui tá falando do tato, que a gente também falou em outras aulas, tá? Então a professora vai ler as informações agora. A pele é o órgão do tato. Ela nos permite saber se um objeto é áspero ou liso, macio ou duro. E por meio do tato, sabemos também se algo está frio ou quente, né? Então, é o exemplo. Quando a gente sente frio, a nossa pele até se arrepia, né? E quando tá calor, soa, tem que pôr uma roupa mais quentinha para mais fresquinha, para refrescar a nossa pele, né? E se tá frio, a gente coloca uma roupa mais quentinha, né? Então, tudo de acordo com que o nosso tato sente, que a nossa pele sente, tá? Existem regiões da nossa pele em que o sentido do tato é mais desenvolvido, como a ponta dos dedos das mãos. Você sabia que os cegos usam as pontas dos dedos para ler? Aprenda mais sobre isso na página seguinte. Então, as pessoas cegas, elas também leem. E como a pontinha dos dedos são a parte mais sensíveis do nosso tato, eles conseguem ler com as pontas do dedo, né? Com o tato e a partezinha mais sensível, tá? Nessa página 13, gente, aqui é mais uma informação para vocês sobre os cegos, né? A partir dessa tirinha aqui, ó, as pessoas que têm a deficiência visual, né? Elas aqui, essa tirinha mostra uma personagem da Turma da Mônica que tem a deficiência visual, por isso que ela usa esses óculos escuros, tá? Então, aqui, cidadania todo dia. Então, vamos ler aqui, ó, a nível de informações para vocês, tá? Então, aqui do lado do quadrinho. Observe o quadrinho e acompanhe a leitura que o professor vai fazer. Então, enquanto a professora estiver lendo, vocês observem o quadrinho, tá bom? Dorinha é uma personagem cega da Turma da Mônica. Ela se comunica com o mundo por meio dos cheiros, dos gostos, dos sons e do toque. Ela não consegue usar a visão, né? Porque ela não enxerga. Então, ela usa os outros órgãos dos sentidos. Então, os outros órgãos dos sentidos ficam mais aguçados para ela, tá? Então, ela usa mais o olfato, a audição, paladar, né? Quando sente o cheiro sente o sabor do alimento, percebe que alimento é aquele. Lembra de quando a professora ensinou a tampar os olhos para descobrir qual o sabor dos alimentos? Então, quando uma pessoa é cega, que tem a deficiência visual, ela é dessa forma que ela percebe o mundo, através dos outros 4 órgãos dos sentidos. Bom? E a Dorinha, essa personagem aqui, ela percebe dessa forma, ela usa os outros órgãos do sentido. Percebe o mundo através dos gostos, dos cheiros, dos sabores e também do toque. Ali tá escrito:
Quando as pessoas não enxergam, elas podem usar o tato para ler. Observe no quadrinho o livro que está sobre a mesa. Ele foi escrito em um código especial chamado alfabeto Braille. Então, olha ali o livrinho dela, em cima da mesa aqui com um monte de pontinhos. Estão vendo? Ó, não tem letrinha, tem pontinhos. E ela tá falando. A mamãe fala assim: Dorinha, cheguei da feira, filha. Percebi o cheirinho de coisas gostosas. Então, ela percebeu pelo cheirinho que a mamãe dela tinha chegado, né? Ela não viu, mas ela percebeu pelo cheirinho de coisas gostosas que a mamãe trouxe do mercado. E o alfabeto, gente, Braille, é esse aqui de baixo, ó. Se vocês verem, ó, tem as letrinhas em cima de cada... São 6 pontinhos, né? Ali antes está escrito assim, ó, nos livros em Braille, as letras têm pontos que podem ser percebidos pelo tato. Passando a ponta dos dedos sobre esses pontos, o leitor identifica cada letra, de acordo com o código representado a seguir, tá? Então, vocês olhando essa tabelinha ali, ó, tá vendo? Vocês vão perceber, esse alfabeto é o alfabeto Braille, ó. Tem as letrinhas em cima e os pontinhos, e cada um tem um pontinho maior, tem outros que tem 2, ó, a letrinha A tem um pontinho maior, ó. Tá vendo? Vocês olhando assim do lado esquerdo de vocês, tá? Ó, aqui, ó, o lado esquerdo. E os outros 2 de baixo pequenininho e do outro ladinho também são pequenininhos, então é a letrinha A. Então, esses pontilhadinhos aqui, gente, ó, estão geralmente nos livros em Braille. Se tivesse em sala, eu ia mostrar para vocês passar o dedinho. Eu perfurou o papelão aqui para sentir. Em sala, daria para vocês passar o dedo e perceber. Ele não é liso. Para eles conseguir perceber qual é a letra, esses pontinhos eles ficam em alto relevo, tá? E que a pessoa que não enxerga passa o dedinho e como ela estudou nesse alfabeto, ela já vai saber qual letrinha é. E quando as letrinhas se juntam, vai formar as palavrinhas e elas vão conseguindo ler só pelo toque das pontinhas do dedo, do tato, sabe? Aí elas vão ler. Existem livros, todo escrito em Braille, para facilitar para eles poderem fazer as leituras deles também e aprender a ler, né? Como todos nós. Então, essa atividadezinha aqui, gente, depois que vocês observaram bem esse alfabeto, olharam todos os desenhos de cada letrinha, tá? Vocês vão ver os pontinhos, tem os pontinhos maiores e os pontinhos menores, a posição. Então, ó, por exemplo, o A, ó, tem o pontinho maior aqui, os outros são todos pequenininhos. Então, cada forma define qual é a letrinha. E nessa atividade aqui, a gente vai completar para descobrir a palavra, observando o desenho da onde está faltando letra, tá? Por exemplo, esse desenho aqui é a letra D de dado. Se vocês olhar lá no D, ó, pode ver no D que é esse desenho aqui. Aqui tem outro desenho, a gente tem que procurar esse desenho aqui nesse alfabeto, tá? A professora colocou aqui para tentar mostrar para vocês a palavrinha que vai formar. Fiz os quadradinhos para separar porque ficou meio juntinho para não ficar bagunçado. Então, a gente tem que procurar, olhando vocês aí, o que tá no lado direito, a bolinha grande, em cima tem 6 pontinhos, tá? O pontinho maior do lado direito e em cima o outro no lado esquerdo pequenininho. Daí embaixo, no lado esquerdo de vocês, tem a bolinha maior e no ladinho direito a menor. E embaixo as duas são menores, são pequenininhas. Então, a gente tem que procurar esse desenho ali no alfabeto, tá? Olhando no alfabeto de vocês, olha ali, ó. Os de cima aqui, ó, já dá pra ver. Ó, já vai olhando. Olha ali o I, estão vendo?
Olha se o desenho do I, ó, a bolinha, se tá igualzinho aqui. Tá vendo? Aí vocês vão colocar a letrinha I aqui, tá? O I. Então, já formou D e o I, di, né? Di. Agora tem outra aqui, outra sílaba para formar. Vamos ver o desenho aqui, ó. A bolinha maior do lado esquerdo, a pequenininha no direito. Na linha do meio, do lado esquerdo o pontinho pequeno, do lado direito maior. E embaixo as duas são menores. Então, a gente vai ter que olhar no alfabeto. Vai olhando A, o B, ó, o C, as duas bolinhas maiores ali em cima não é. O D também não. O E tem a bolinha em cima maior ali, ó, do lado esquerdo. Aí vocês vão ver, o E, olha ali o E aqui, se é igual a esse aqui. O E, tá vendo? O E, ó, as duas bolinhas ali. Aí, a gente completa com a letrinha E de elefante. Tá? Porque essa é a letrinha E em braille, né? Vamos para outra. Depois do S. Esse desenho, gente, se você olhar, não é igualzinho esse aqui, olha. Esse, ó. Igualzinho a esse. Quer dizer que é a mesma letrinha. Então, a gente vai colocar o I de novo, porque é a mesma letra, é o mesmo desenho. Aqui formou veio E, V, só que tem um R. Ver, de ver. O S, o I, si. Então, já até aqui a gente já descobriu, ó, diversi. Agora, vamos ver aqui. Tem o D de dado e o que vai aqui, ó. Olha a bolinha maior, olha lá no alfabeto, lá em cima, ó. A bolinha maior ali, depois as outras todas pequenininhas, ó. Então, quer dizer que é a letrinha A. Então, vamos colocar o A. O A. Veio A, da. Já formou. De ver se dá. Qual será que é a letrinha que vai aqui? Olha lá o pontinho. Tá vendo? Um pontinho maior aqui, um aqui. Olha aqui, ó. Maior aqui, aqui. Os outros todos pequenininhos. Então, aqui é a mesma letra, é a letra E de elefante. E formou a palavrinha, ó. Veio I, de, ver, se, dá, de. Diversidade, né, gente? Diversidade, a palavrinha. Quantas sílabas tem? De, ver, se, dá, de. 5 sílabas. Então, quando a gente fala em diversidade, gente, a gente tá falando num conjunto de diferenças e valores compartilhados pelos seres humanos na sua vida social, né? Então, tem que ser levado em consideração essas diferenças, né? Numa convivência. Como que a pessoa não enxerga, então ela não vai aprender a ler, ela nunca vai poder ler um livro, né? A pessoa não ouve também. Então, foi pensando nessas diferenças que foi criado o alfabeto Braille, né, para as pessoas com cega, deficiência visual, e Libras, que é a língua de sinais para as pessoas surdas, né? Como elas não ouvem, mas elas veem, aí é utilizado esse alfabeto aqui, com a mãozinha, né? Libras, o nome desse. Então, pensando nessas diferenças, foram criados esses alfabetos diferentes para possibilitar que as pessoas com essas deficiências também possam aprender a ler, a escrever, né? Então, e a gente tem que sempre respeitar essas diferenças, né?
que é muito importante quando você conviver na sociedade, respeitando todas as diferenças, a diversidade de pessoas na sua religião, na sua forma de pensar, como a gente sempre fala em todas as nossas aulinhas, né? Diversidade, diferenças, né? Várias formas de pensar, de viver, uma diversidade. Então a gente vive num mundo com muita diversidade e a gente tem que respeitar essas diversidades, por mais que a gente não concorde. Mas no caso aqui é da deficiência, né? Onde se houve a possibilidade, criaram possibilidades dessas pessoas com a deficiência visual ou a deficiência auditiva ter a possibilidade de aprender a escrever também, né? Então, essa página, gente, a gente iria fazer em sala, né? Essa investigação científica, a professora ia preparar a caixa, quem sabe quando a gente voltar, né? Para vocês fazerem essa experiência, essa investigação, onde eu ia colocar diferentes objetos ali dentro, para vocês descobrirem com o tato que objeto foi colocado ali dentro da caixa, né? Estaria escondidinho, mas não é possível fazer. E da audição, colocar diferentes sons para vocês descobrirem os tipos de som, né? Pela audição, sem estar olhando, né? Então, mas não vai ser possível, então a gente vai para essa atividade da página, tem recorte na lateral da página 15, onde tem esses recortes, tá? Mas essas atividades, gente, da página 15 e 16, é como se fosse uma revisão de tudo que foi falado nesse capítulo, desse volume 2. Então, o que a Pro vai pedir para vocês? Que vocês tentem fazer o máximo sozinho, só com a orientação da Pro, tá? E de acordo com as dicas que eu vou pedir. Por quê? Porque na nossa próxima aula pelo Meet, na segunda-feira, a professora vai fazer a correção com vocês dessas duas páginas, dessa e dessa, tá? Então, assim, a Pro vai orientando aqui, a professora quer que vocês tentem fazer sozinhos, só mediante as recomendações da Pro. Eu também não vou dar resposta. E na próxima aula do Meet, vocês vão estar com o livro nessa página, pra gente fazer a correção. E os alunos que não participarem do Meet, vai estar a aula disponível no mural da nossa plataforma, para poderem estar assistindo e corrigindo as suas atividades, tá? Então, é o seguinte, o que a professora, só que para corrigir, o que a professora vai pedir? Que aqui, ó, você está pedindo para pintar. Vocês não vão pintar, vocês vão fazer um X com lápis grafite. Por quê? Porque se vocês fizerem um X no lugar errado, na nossa correção, vocês vão poder apagar e pintar a figura correta, tá bom? Então, faz um X só, não pinta agora. Daí, no dia da aula do Meet, vocês vão pintar, porque daí vocês vão pintar a correta, porque o lápis de cor não dá pra apagar, né? Então, vocês vão fazer um X. E essa aqui, ó, eu já vou explicando uma por uma, vocês só vão recortar, montar sem colar em casa. Daí, no dia da aula, a professora vai perguntando e eu vou vendo se vocês tinham colocado no lugar certo. Vocês vão deixar organizadinho o que é do radinho, quais órgãos de sentido do radinho, qual é do lápis, qual é da televisão e qual é o da macarronada. Vocês vão deixar separadinho e daí a professora vai perguntando e vocês vão me mostrando para ver quem acertou. Aí eu vou falar para colar, tá bom? Então vamos começar. Número 1. Leonardo adora brincar com seu cachorro. Que órgão ele usa para sentir o pelo macio do animal? Pinte o desenho que indica a resposta correta. Então, vocês vão olhar para sentir o pelo macio do cachorro, né? Para ver se o pelinho, quando ele tá brincando, qual desses órgãos ele sente o pelo macio do cachorro? Vocês vão fazer um X no órgão que ele sente o pelo macio do cachorro, tá? Não é para pedir ajuda, é para fazer um X com lápis grafite, que vai dar para apagar na aula lá, que a professora vai corrigir, no qual órgão que o Leonardo consegue
sentir o pelo macio do cachorro, gente. A professora vai dizer que é o tato, mas é vocês que têm que ver qual desses aqui é o tato em que o Leonardo sente o pelo macio do cachorro. Façam um X com lápis grafite para poder apagar. No dia da aulinha, vocês vão pintar. Se tiver certo, vocês vão pintar. Se não, vocês vão arrumar e pintar a resposta correta. Aqui, nesse pontinho. Qual é o sentido usado por Leonardo para sentir o pelo macio do cachorro? O pelo macio do cachorro? Desculpa, gente. Complete a palavra com as vogais que estão faltando. Então, também não é difícil. A Pro já falou que é tato, né? Que é que vocês procuraram aqui o tato. E tem que completar. Tá, qual a vogal que tá faltando? E tô, a vogal que tá faltando. Então, presta atenção no som, tá? Tenta fazer sozinho. Não adianta pedir ajuda pra mamãe e daí vai corrigir no dia, querer enganar a Pro. Não pode. Tá, qual a vogal que vai aqui? Tô, qual a vogal que vai aqui? Coloca de lápis para se tiver errado a gente pode apagar. Essa 2. Na 2 vocês vão recortar as figuras dos órgãos dos sentidos aqui bem bonitinho. E a Pro vai ler ali. Recorte as figuras dos órgãos dos sentidos e cole-as nos espaços em que estão os elementos que conseguimos perceber com esses órgãos. Só que vocês não vão colar, vocês vão fazer a separação conforme a Pro solicitar aqui, mas vocês vão fazer o seguinte, vocês vão deixar separadinho, ó, aqui, ó, para ouvir o rádio. Por exemplo, começa pela visão. A gente usa a visão. Pensa, temos que ligar o rádio. Se a gente não enxergar, a gente vai saber onde está o rádio? Então, se vocês acharem que usa visão, vocês vão colar uma visão aqui. Mas não cole, deixa do ladinho, é que a Pro esquece. Põe separadinho para no dia da aula do Meet, vocês vão me mostrando e a Pro vai mandando colar. Para assistir televisão, vai usar a visão? Deixa separadinho. Para pegar o lápis para escrever, vai usar a visão? Pensa. E para ver o prato ali para comer, vai usar a visão? Então, pensa. Agora, vamos para o tato. Para ligar o rádio, vai usar o tato? Para ligar a televisão, vai usar o tato? Para pegar o lápis, vai usar o tato? Para comer a macarronada, vai usar o tato? Agora, audição. Para assistir televisão, vai usar a audição? Tem que ouvir? Para ouvir música, vai usar a audição? Pensa, é muito fácil. O olfato, que é o nariz. Para ouvir música, vai usar o olfato? Para assistir televisão, vai usar o olfato? Para pegar o lápis para escrever, vai usar o olfato? E para comer, sentir o cheiro do alimento, vai usar o olfato? E a última língua, que é a gustação, para sentir o sabor. Vai usar a língua para ouvir música? Para assistir televisão? Para pegar o lápis para escrever? Ou desenhar, né? E para comer a macarronada? Então, vocês vão deixar separadinho. No dia da aula, vocês vão colocar assim, ó. Em cima de cada quadradinho, os órgãos do sentido que é usado para cada um. E se a professora for falando e ver que tá certo, aí a Pro manda vocês colar na hora, tá bom? Na correção da aula no Meet, segunda-feira. Então, vocês separam tudo certinho. O que é do radinho, para ouvir música, coloca todos aqui. Para assistir televisão, coloca todos aqui. Do lápis, todos aqui. Da macarronada, todos aqui. No dia, antes de começar a aula, você já deixa um livrinho arrumadinho em cima da mesa. Aí a professora vai perguntando. Aí vai falando. Aí quem acertou, já cola. Quem não acertou, arruma.
na hora, pra não... Porque se eu mandar vocês colar agora, como que vai arrumar? Mas pra isso você tem que fazer sozinho, que é lógico que se o pai e a mãe ajudar, vocês vão acertar tudo, né? Então, a intenção é que vocês façam, pensem um pouquinho sozinhos. Aí, na página 16, ali na número 3, associe os desenhos dos órgãos aos sentidos correspondentes, gente. Então, agora vocês vão associar, é ligar, tá bom? Ali na letrinha A, tá escrito audição. Qual é o órgão sentido da audição? Vocês vão ligar. Será que é a mão? Será que é o ouvido? Será que é o nariz? O olho ou a boca? Lembrando que tato para sentir, né? Não, a mãozinha para sentir as coisas, macio, áspero, quente, frio. Ouvido para ouvir. O nariz para cheirar, para sentir o cheiro, né? Os olhinhos para enxergar, para ver, e a língua sentir os gostos, os sabores dos alimentos. Então, a audição. Qual é a audição? Letra B de bola. Visão. Qual é o da visão? Visão. Muito fácil, né, gente? Qual é o da visão? Vão ligar no da visão. Lembrando que não tem problema se errar. O importante é tentar fazer e corrigir com a pro na aula. Não adianta querer fazer tudo certo, mas que o pai, ou a mãe ou o irmão fez pra vocês, gente, que não adianta. E da outra aula de ciências vai ser uma avaliaçãozinha lá na plataforma, tá bom? Então é importante estudar. A letra C. Gustação. Qual é o da gustação? A gustação. Qual desses? Depois a letra D de dado. Tato. Qual é o tato? A gente falou em várias aulas. Nessa mesma aula a gente falou. O tato. Qual é? Vão ligar no tato. E o último, a letrinha E de elefante, olfato. Então, vocês vão ligar no olfato. Nessa número 4, tá escrito assim. Encontre e circule o nome dos órgãos dos sentidos representados abaixo. Então, a gente tem aqui o desenho dos órgãos dos sentidos. A professora vai escrever no quadro com vocês e depois vocês vão procurar sozinhos aqui. Se não encontrou algum no dia da aula, ela vai falar, prof, eu não encontrei esse, eu não encontrei aquele. A professora vai ajudando vocês, tá bom? Então, mas vamos escrever os nomes, tá? Nariz, tá ali, né? Nariz. Na. O N de nuvem e o A. Na. Ri. O R de rato e o I. Nariz. Parece um S, mas é o Z. Nariz. Então, vamos procurar nariz. A da boquinha ali, gente, é língua, não é boca. Língua. L-I. Língua. Guá. G de gato, o U e o A. Língua. Tá? Também tem a mãozinha. A mãozinha a gente vai colocar pele, tá? Que representa o tato, que a pele geralmente usa a mão. Então, vocês vão achar ali no caça-palavras a palavrinha pele. Pele. Como que é o pé? P de pato e o E. Pé. Le. O L e o E. Também tem olhos ali, né? Olhos. Começa com a letra O. Ó. Lho. L-H-O. E o S no final. Olhos. E faltar... Acho que agora já foram todos, né? Vamos ver. 1, 2, 3, 4. O
Orelha, eu já tava esquecendo. Orelha, né? Nesse livro aqui. Orelha, não podemos esquecer nenhum. Orelha. Começa também com a letra O. O, re, R de rato e o E. Lha, L-H-A. Então, vocês vão procurar essas palavrinhas, tá? Com bastante atenção nesse caça-palavras. Lembrando que só pode achar, só tem da esquerda para direita e de cima para baixo. Não tem de baixo para cima e da direita para esquerda, tá, gente? E aqui tem lá no material de apoio o dominó dos sentidos, tá? Se vocês quiserem, vocês podem recortar e brincar aí na casa de vocês, com o familiar, com o irmão, com a mãe, com o pai, com a avó, com qualquer pessoa que possa brincar com vocês, tá bom? E vocês vão se divertir aprendendo, né? O dominó dos sentidos. Deixa eu ver se tem no livro da prof aqui, ó. Tá? Então, vocês podem recortar e brincar. Sabe como é o dominó, né? Tem que ficar a figura parecida, né? Ó, aqui, ó, boca, língua, que é a degustação, tem que ficar junto com outra língua, tá? Aí é um joguinho do dominó, dos sentidos para vocês se divertirem, tá bom? E, gente, professora, mas já que não é para eu aprovar e corrigir, não é para eu postar as fotinhos na plataforma? Sim, posta as fotos do jeito que conseguiu fazer, gente. Segue as dicas da Pro e façam sozinhos essa atividade aqui. Daí, na aula, se tiver errado, não tem problema. Nós vamos fazer a correção na segunda-feira na aula do Meet. Então, não fica perguntando para a mãe, para o pai, porque não adianta daí vocês fazer certinho, mas não foram vocês que pensaram, vocês que tentaram. Então, segue tudo certinho conforme a Pro tá orientando e tenta fazer sozinho. Daí, lá na aula do Meet, a professora vai começar lá da número 1 e a gente vai corrigindo juntos, tá? Então, professora, mas vai ficar tudo perdido. Não, coloca num pacotinho separadinho, faz um envelopinho com a folhinha sulfite. Deixa eu ver se a prof tem aqui. Assim, ó, a dica pra vocês. Querem ver? Corta os papeizinhos pra economizar, tá? Não tem tesoura aqui, vou tentar cortar com a mão, mas pode cortar com a tesourinha, tá bom? Cortou, ó. Pode ser qualquer papelzinho. Faz um envelopinho, gente, ó. Tá? Dobra as beiradinhas aqui, ó. Se não tiver cola, não precisa nem colar, gente. Só dobrar, ó. Dobrou. Dobrou. Oh, que força, né? Dobrou. Não tem problema. Faz parte. Aí ficou ali dentro. Vocês desenham aqui, ó. Um rádio aqui, ó. Do jeito que vocês conseguiram, ó. A Pro vai fazer do jeito que a Prof conseguiu. Olha ali, meio parecidinho. Já mostro. Não vão rir do meu rádio, tá bom? Ó. Ó, aí põe o sinalzinho ali da música. Beleza. Ou escreve rádio. Fez o desenho? Coloca aqui dentro as figurinhas dos órgãos dos sentidos, que é do rádio, que a gente usa para ouvir rádio, para ouvir música, tá? Colocou aqui, deixa separadinho. No dia da aula, você já... Ó, professora, no rádio a gente usa, eu coloquei que a gente usa esses órgãos do sentido. Aí vocês tiram e mostram pra Pro vai dizer, tá certinho. Aí vocês vão colar. Faz um outro pacotinho e desenha uma televisão, ou escreve TV. Coloca os órgãos dos sentidos que vai usar para assistir televisão. Daí, no outro pacotinho igual a esse, desenha um pratinho ali com macarrão ou escreve macarrão. Coloca o órgão dos sentidos utilizado para comer a macarronada. E no outro, um lápis. Daí não vai ficar perdido, não vai ficar bagunçado e no dia da aula vai estar bem organizadinho pra gente corrigir, tá bom? E os alunos que não puderem estar na aula,
no Meet, vai ficar a aula gravada, né? E disponível na plataforma para estar corrigindo, tá? Mas é muito importante vocês tentarem fazer sozinhos, tá, gente? Não peçam ajuda dessa vez. Segue o vídeo da Pro e faz bem tranquilinho, sozinho. Não vai ter problema se tiver errado, a professora não vai brigar. A professora só quer que vocês também aprendam a fazer as coisas sozinho para exercitar o que vocês aprenderam, tá bom? E essa é a aula, né, de hoje. Até segunda-feira, quem puder, né, vai ser pro primeiro 2, 9 horas da manhã, pro primeiro 4, às 14 horas. 2 horas da tarde, tá bom? Então, conto com vocês pra gente corrigir essas atividades. E, se não entenderam, qualquer dúvida pode mandar ali no WhatsApp pra professora ou escrever lá na plataforma que a professora vai estar olhando e tentando ajudar, tá bom? Mas postam as fotinhas, mesmo do jeitinho que vocês fizeram. Tira a foto, coloca na plataforma. E no dia da aula lá a gente corrige se tiver errado. E se acertou tudo, que bom. Mas espero que tenham feito sozinho. Tá? Beijinhos e até a próxima aulinha, meus amores.